aos Colossenses, capítulo 1, o verso 12. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 23. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós estamos meditando nesse texto, nós já falamos algumas coisas, nós falamos que ele é antes de todas as coisas, nós falamos que ele é o princípio, e hoje vamos falar que nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele, que é o verso 16 do texto que lemos. Quando nós olhamos para a criação e tudo que foi feito, nós vemos que um ser finito e limitado não poderia criar uma obra de tamanha onipotência. Nenhum ser com limitações poderia criar todas as coisas que nós vemos, e nem a natureza poderia ter se autocriado, ou seja, criado a si mesma, porque a obra da criação é uma obra de onipotência, ela demonstra a existência de um ser onipotente, todo poderoso. Nós falamos aqui sobre as implicações do fato de Cristo, de Deus, né, de Cristo, existir antes de todas as coisas, né, que ele, na sua eternidade, no seu poder, antes de criar, ele já existia, e isto é a condição e a única hipótese que permitiu que todas as coisas fossem criadas. Não só o fato dele não ser um ser criado, mas porque, para que tudo pudesse existir, alguém superior à própria criação deveria existir antes. Porque quando nós olhamos para o universo, nós vemos um universo extremamente complexo. O universo contém bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e planetas. Essa escala, numa escala extremamente gigantesca e de variedade de formas, tamanhos e composições. É tão complexo que é impossível
compreender tudo e todo o universo. Né? A ciência não consegue nem compreender todo o universo e nem toda a funcionalidade do universo. Cada região no cosmos apresenta condições físicas únicas, né? O que torna tudo muito complexo. Há leis que estão funcionando agora, leis da física, que estão regendo este universo de forma interdependente e amplamente complexa. Há fenômenos no universo, no cosmos, que nem a ciência consegue explicar. A natureza da consciência humana e da vida no universo, fora da Terra, o universo é tão caótico assim, e tão extremo e tão caótico, que é um mistério que exista um planeta chamado Terra, onde há vida, onde há seres humanos, e onde há consciência, e onde as pessoas vivem. Então, de forma que o universo é extremamente complexo. Embora seja extremamente complexo, é notoriamente organizado. O homem é um ser complexo. Nós somos um ser extremamente complexo. O corpo humano é formado por trilhões de células, cada uma com funções específicas. Essas células estão organizadas em tecidos, órgãos, sistema que trabalha de forma integrada, como uma grande rede coordenada. Nós temos órgãos que são interdependentes, eles funcionam de forma independente, mas estão ligados a todo um sistema extremamente organizado. O organismo humano, né, e os organismos vivos, eles precisam de constantes vitais, eles precisam de condições únicas e vitais para funcionar. Eles precisam de temperatura adequada, pH adequado, nível de glicose dentro de limites que são estreitos, ou seja, não pode ter nada a mais e nada a menos, porque ele precisa da existência perfeita de organismos. A glicose, por exemplo, se tiver muita glicose, desregula o sistema. Se tiver menos glicose, desregula o sistema. A temperatura do corpo, a mesma coisa, ela precisa estar na temperatura adequada, porque se não estiver, desregula o sistema. Ou seja, há uma complexidade notória. Então, precisa de sistemas que regulem esse corpo. Ele existe, os órgãos estão aqui em funcionamento, as células, mas precisa de mecanismos para autorregulação, que são extremamente precisos, extremamente complexos, e funcionam de forma automática e controlada. Você precisa de hormônios, você precisa de sinais nervosos no corpo, você precisa de todo um sistema para manter esse organismo vivo. O corpo ainda precisa se adaptar a mudanças externas. Ele precisa se adaptar ao frio, precisa se adaptar ao calor, precisa se adaptar ao esforço físico, a condições externas e internas também. O corpo precisa combater infecções, doenças, lesões, vírus, bactérias, para que ele possa funcionar e estar em perfeito funcionamento. Então é uma incrível complexidade biológica e funcional. Isto mostra que a criação é um trabalho de um ser infinito, ilimitado e não criado, de uma mente extremamente inteligente, de uma mente extremamente sábia. A obra da criação exige um Criador, possuidor de todas as perfeições, capaz de saber, de desejar e de trabalhar infinitamente, ilimitadamente e sem controle.
muitas das vezes nós ignoramos isso. Nós vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, trabalhamos, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando do nosso trabalho, e nós nos esquecemos de quão complexo é o universo que nós vivemos, de quão complexo é o nosso corpo. Nós levantamos de manhã e abrimos os olhos e nós nem imaginamos a quantidade de funções vitais que o organismo trabalhou a noite inteira para você poder levantar de manhã da cama. Isso mostra que um ser limitado e finito não poderia criar uma obra tão complexa, de extrema complexidade. Isso mostra que as coisas não poderiam se auto-originar de forma aleatória e caótica, como quer dizer a pseudociência, de que as coisas se organizaram, que no princípio era desorganizada e depois se organizaram de forma tão ordenada e num funcionamento tão perfeito. Então, isto mostra o ser onipotente de Deus. No Salmo 19, versículo 1, o salmista diz: os céus, o cosmos, o universo manifestam a grandeza de Deus. Testificam do seu poder, mostram quem Ele é real, sem linguagem, sem fala. Nós não precisamos vê-lo com os nossos olhos, nós podemos olhar para a natureza e para a complexidade das coisas criadas e podemos dizer: existe um ser onipotente que fez isso. Agora, Paulo traz aqui para nós uma verdade em Colossenses, que ele nos diz que em Cristo foram criadas todas essas coisas. Nele foram criadas todas essas coisas. O que isso significa? Significa que pelo poder pré-existente de Cristo, anterior à natureza, à criação, todas as coisas foram criadas. As coisas foram criadas no âmbito do seu poder, no âmbito do poder de Cristo. Então, assim como Deus criou o tempo, e no tempo Ele fez o universo e a terra, e assim como Deus fez o universo, e dentro do universo colocou e criou a terra, assim também tudo foi criado em Cristo, no poder de Cristo. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, Ele é o poder criador de todas as coisas. Veja o que Deus está dizendo, não é que Ele apenas existia antes de todas as coisas, não é apenas que Ele é o princípio de todas as coisas. Ele está dizendo: todas as coisas foram criadas nele, pelo seu poder. E é pelo poder dele que essas coisas foram criadas. Em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observe o que está sendo dito para nós aqui. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Significa que todas as coisas só vieram à existência por causa de Cristo. E sem Cristo, nada existiria. Sem Cristo, nada existiria no universo. E o versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, sem ele nada teria sido feito, e a vida está nele. Ele é a fonte de vida para todas as coisas que foram criadas. Ou seja, não existe nenhum lugar no mundo, no universo, no cosmos, em qualquer lugar, seja material, espiritual, que não esteja em Cristo, ou que Cristo não esteja presente
em que Cristo não seja o sustentador e que por Ele todas as coisas estejam vivas. Ou seja, não existe um lugar no universo material e espiritual em que Deus não ocupe com a sua presença e que Ele não sustente com o seu poder. Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Paulo diz também: e para Ele. Como só Ele existia antes da criação, Ele não poderia ter criado nada que fosse para alguém, que não fosse para Ele mesmo. Só Ele existia. Ele também não delegou a obra da criação para ninguém, a outro ser qualquer, porque ninguém existia. Ou seja, como só Ele existia, e a causa para tudo existir estava nele mesmo, então Ele não fez para ninguém, Ele fez para Ele mesmo. E Ele também não delegou a ninguém, Ele não mandou ninguém fazer, Ele mesmo fez, porque só Ele existia. Então, essas verdades, elas afrontam a mente humana. Essas verdades, elas afrontam o ego humano. Porque está dizendo para nós que Ele é a causa e Ele é o fim de todas as coisas. Está dizendo para nós que tudo começou nele e se encerrará nele. Tudo começou por causa dele e findará com a sua suprema exaltação. E tudo que existe, tudo que respira, cumprirá este propósito: que Ele seja exaltado. Como eu disse nas pregações anteriores, lá na visão do Apocalipse, quando João contemplou o trono da glória, ele diz que os céus e a terra fugiram da presença de Deus. O que essa verdade aqui está fazendo é exatamente isso. Está mostrando para nós que nada brilha mais do que a glória de Cristo. Nenhuma mente é mais brilhante, nenhum poder é mais exaltado. Nenhum outro propósito existe maior do que a glória e a exaltação de Cristo. Ou seja, não há espaço para méritos humanos aqui. Não há espaço para que o homem se gabe de qualquer coisa. Não há espaço para que alguém possa dizer: eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Não, porque Ele é a origem e Ele é o fim de todas as coisas. Nele está encerrada todas as coisas, selada todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo... Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36 é dito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, os seus entendimentos, e quão inescrutáveis, ou seja, em quão indesvendáveis os seus caminhos, os seus planos, os seus propósitos. Porque quem compreendeu o plano do Senhor? Ou quem deu conselhos a Deus? Ou quem lhe deu alguma coisa primeiro para que Ele possa retribuir? Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Essa verdade é uma excludente. Essa verdade de que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, é uma excludente absoluta. Está dizendo para nós que
todas as coisas estão ao seu serviço. Está dizendo para nós que todas as coisas estão no propósito da sua glória. Ou seja, não há espaço para nada e ninguém. A mesma afirmação de que Deus é o único Deus e que não há outro além dele, é a mesma afirmação que diz aqui: porque dele e para ele são todas as coisas. Não é para o homem, isso inclui nós. Isso está incluindo o homem aqui, porque está dizendo que é absolutamente tudo. Tudo que foi criado. Tudo que foi criado pelo seu poder. Tudo é para o seu louvor e tudo é para a sua glória. Não só tudo que existe, mas tudo quanto respira. Não só tudo que respira, mas tudo quanto acontece no mundo. Cada coisa, cada evento da história, cada acontecimento nas vidas particulares de cada um, naquilo que acontece com nações, com governos, com países, todas as coisas são para a sua glória. Por quê? Porque Deus, para Ele, assim decretou e determinou tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 3: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem em Cristo como Filho de Deus, os seus joelhos vão se dobrar diante dele, e a sua língua vai confessar e vai dizer: tu és Senhor. E isto vai enaltecer a graça e a misericórdia dele para com esses pecadores. E aqueles que não creem, os seus joelhos também vão se dobrar. É isso que Paulo está dizendo aqui. E as suas línguas também vão confessar: tu és Senhor. E serão lançados no fogo eterno, com o diabo e seus anjos. E isso também vai manifestar a justiça de Deus, retribuindo a incredulidade e o pecado dos homens. Você vê como tudo enaltece e vai enaltecer, e como todos vão enaltecer a sua glória. É dito ainda no versículo 17: nele tudo subsiste, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Versículo 19. Eu não estou seguindo exatamente a ordem de Paulo, porque ele inverteu a ordem na hora que ele escreve Colossenses. Nessas verdades, eu estou seguindo uma sequência lógica aqui, mais ou menos lógica, dessas verdades que são reveladas a nós. Diz, então, nele tudo subsiste. E porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, como eu disse já, Cristo, em seu poder, é que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. O universo está sendo sustentado por Cristo agora, pelo seu poder. Todos os planetas, as galáxias que nós não vemos o fim delas, está sendo sustentada pelo seu poder. Todas as vidas, todos os seres vivos
estão sendo sustentados por Ele. Não há nenhum espaço marginal, sabe? Não há nenhuma linha limítrofe em que o domínio de Cristo está e depois dessa linha, e depois dessa margem, existe uma outra coisa, existe um outro Deus, existe um outro poder. Não, isso não existe. Ele ocupa todos os espaços, todas as coisas estão sustentadas nele. Entende isso? Não existe um lugar onde Deus não habita. Não existe um lugar onde o poder dele não está presente. Então é isso que significa: nele tudo subsiste. Porque Deus residiu a plenitude de todas as coisas nele. E ele, Cristo, ele não é só independente na obra da criação, porque ele é o princípio e ele é antes de tudo. Mas Deus fez com que todas as coisas dependessem de Cristo. E tudo dependesse dele. Ele não só criou, mas ele sustenta todas as coisas. Irmãos, nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de... Nós estamos falando de Deus. Às vezes nós não paramos para meditar. Nós só temos em mente um nome, Deus. Mas é isso que Deus significa. Porque se existisse algum lugar no universo em que ele não pudesse entrar, em que ele não pudesse estar, ele não seria Deus. Se existisse alguma outra força que pudesse resisti-lo, ele não seria o único Deus. Entende isso? É por isso que ele ocupa todos os espaços físicos e espirituais. Não existe um lugar em que ele não esteja. Não existe um lugar em que ele não entre. Não existe um lugar que não seja sustentado pelo seu poder. Então ele não só criou, mas ele sustenta tudo. A mesma energia, o mesmo poder de criação é a mesma energia e o mesmo poder que sustenta todas as coisas agora. Ele não só tem o poder de criação, mas ele tem o poder de preservação. E todo ser, todas as coisas foram derivadas dele como sua causa, e todas as coisas subsistem e é mantida por ele. Ele é o poder que mantém a criação unida e servindo o propósito de glorificá-lo. É ele que mantém a criação, é ele que mantém o universo e todas as coisas funcionando. Todas as almas, todos os seres viventes, todas as coisas, é ele que mantém todos pelo seu poder. Ele é a fonte de vida e de manutenção de todas essas coisas. E é o seu poder que impede que a criação se disperse, ou seja, que as coisas sigam um rumo diferente daquelas pelas quais ele determinou pelo seu poder. As coisas não saem de controle. As coisas não perdem o rumo. Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle dos acontecimentos. Deus não perde o controle de nada. Cada partícula no universo, cada molécula, cada átomo, cada elétron que agora está nesse universo está seguindo uma ordem. Está mantido, está preservado por uma ordem. Porque se existisse alguma coisa que pudesse sair do controle de Deus, ele não seria Deus. Ele não seria tão Deus assim. Ele só pode ser o único Deus. Só pode ser o único poder e a única força realmente do universo, vital do universo, se ele mantém todas as coisas, se ele sustenta todas as coisas, e se todas as coisas estão sob o seu controle. As coisas não dispersam, a criação não dispersa, os átomos não dispersam, os elétrons não dispersam, as moléculas,
Tudo está cumprindo o propósito. Tudo foi criado com a sua estrutura e funcionalidade e está servindo ao propósito de glorificá-lo e de exaltá-lo até o final. O Salmo 104 fala isso para nós. Salmo 104, a partir do verso 24. Salmo 24 ao 33, diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, né, o grande monstro marinho, como aparece em algumas traduções, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, ou seja, os alimentos. Abres a tua mão e enche-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Você vê o que a Bíblia está dizendo? A respiração dos seres vivos está na mão de Deus. Se Ele tira, eles morrem. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegrem-se o Senhor em suas obras. Olhando Ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Isso mostra que cada criatura, esse salmo está dizendo que cada criatura, cada animal, cada ser vivo que respira é sustentado pela providência de Deus. Se Deus cortar a respiração, os animais não morrem por acaso, é isso que ele está dizendo. Os animais não estão morrendo por acaso, simplesmente por acaso. Ele está dizendo, quando Deus corta a respiração, eles morrem. E quando Ele envia o seu Espírito, nascem, são criadas novas criaturas. Isso também é dito acerca dos homens. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8. O famoso cântico de Ana. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e Ele assentou sobre eles o mundo. Veja, Ana está falando de todos os homens aqui, de todos. Ela está dizendo, o Senhor dá a vida e tira a vida. É o Senhor que faz descer a sepultura. E é Deus também que faz o homem tornar a subir dela. Ele empobrece. Quando alguém empobrece no mundo, o que ela está dizendo é Deus. Quando alguém enriquece no mundo, é Deus. É Deus que faz isso. Quando alguém é rebaixado, é Deus. Quando alguém é exaltado, é Deus. Ele levanta, e Ele tem poder de levantar o pobre do pó e o fazer herdar um trono de glória. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus revelado nas Escrituras. É este Deus que a Bíblia está mostrando para nós. Não é brincadeira. Isto é sério. Isto não é uma brincadeira. Isto não é um Deus que se possa manipular. Esse não é um Deus que você pode
fazer com que Ele faça o que você quer. Esse não é um Deus com quem alguém pode zombar dele e ficar achando que vai ficar impune. Esse não é um Deus que você pode afrontá-lo e achar que está tudo bem. Por quê? Porque esse Deus não é brincadeira. Ele não é uma marionete. Ele não está ausente no mundo, nem do que nada que está acontecendo. Nós podemos olhar para o mundo e achar que o mundo está andando sem rédeas. Nós podemos olhar para o mundo e achar que os acontecimentos estão andando sem rédeas. Nós podemos olhar para o mundo e vendo as pessoas fazendo as coisas e achar que elas estão fazendo realmente aquilo que elas querem, e que os homens poderosos no mundo, que eles são os donos do mundo, em que eles estão no controle do mundo e no controle da história. Nem os homens estão no controle da história e nem os povos estão no controle da história. Quem está no controle absoluto da história é Deus. É Deus. Quando nós vemos uma nação se levantando poderosa no mundo, é Deus que está fazendo isso. Eles podem ser maus, eles podem ser perversos, eles podem ser homens malignos, mas é Deus que está fazendo isso. É o Deus Todo-Poderoso que está no controle da história. Nós vemos quantos povos, quantas nações já existiram na terra, quantas nações poderosas já passaram pelo mundo, quantas civilizações, os assírios, os persas, os gregos, romanos, e tantos impérios que já existiu no mundo. Deus levantou e Deus abateu. É o que a Bíblia diz: Ele exalta e Ele abate. Ao povo de Israel, Deus disse, Isaías no capítulo 10, ele disse: eu estou levantando uma nação contra vocês, uma nação de semblante duro, homens perversos. Eles virão e vão destruir esta cidade, eles vão levá-los cativos. E o rei da Síria, ele só quer roubar, ele só quer matar, ele só quer dominar, ele só quer destruir. Mas o profeta diz que Deus fala: o rei da Síria é o bordão na minha mão, é a vara na minha mão, que eu estou usando para castigar as nações. Veja como esse Deus está no controle das coisas. O rei da Síria diz no seu coração: eu domino, eu tomo, quem é que pode me resistir? Eles zombaram de todos os deuses na terra. Ele diz: nenhum dos deuses desta terra, nenhum deus de nenhuma nação, de nenhum povo pôde resistir a mim. E Deus está dizendo: Ele está cumprindo o meu propósito, Ele está fazendo a minha vontade. Eles estavam agindo segundo o seu próprio coração, mas estavam cumprindo a vontade de Deus. Entende isto? Entende o quanto esse Deus é absoluto em glória, em força e poder? Entende como que o homem ignora a grandeza de Deus? Olham para a natureza que foi criada, olham para a obra do Criador e zomba do Criador. E mesmo quando eles fazem isso, eles também estão cumprindo o propósito de Deus.
Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Você vê aqui, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, Deus do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens, que eles detêm a verdade em injustiça. Até quando eles estão usando a verdade, eles estão usando ela com propósitos injustos. A gente olha para o mundo e a gente vê exatamente isso acontecendo no mundo. Deus não foi pego de surpresa, querido. Ele está até avisando aqui. Ele não foi pego de surpresa. Quando nós olhamos para a maldade que há no mundo, não pense você que Deus foi pego de surpresa. Não. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou seja, na criação se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis, ou seja, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, se tornaram tolos, e o seu coração insensato se obscureceu. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ninguém surpreende a Deus. A maldade no mundo dos homens, a injustiça, a verdade pela injustiça, a iniquidade, todas estas coisas estão no absoluto controle de Deus. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves e de quadrúpedes e de répteis, ou seja, adoram uma criatura, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Você vê o que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus entregou eles a isto mesmo. Eles estão neste caminho de desobediência, de incredulidade, adorando a criatura em lugar do Criador. Eles estão desprezando a Deus. Eles foram entregues. Deus os entregou a isso. É dito ainda para nós, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Pelo que também Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Veio aqui novamente Paulo falando, reafirmando, porque pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Isto mostra que o homem que na sua soberba, buscando o pecado, desfrutando do pecado, adorando a criatura em vez de adorar o Criador, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, se entregando às paixões do seu coração, fazendo a vontade dos desejos e dos pensamentos, é um juízo de Deus. Eles foram abandonados nesta condição. Deus os abandonou nessa condição. Você vê, Deus não é pego de surpresa. O que nós vemos no mundo não está fora de controle. Está nos servindo aos seus propósitos eternos. Versículo 26. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Você vê mais uma vez, por 3 vezes aqui Paulo reafirma isso. Está dizendo, Deus os entregou a um sentimento perverso. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a praticam. Deus não é pego de surpresa. Tudo está no absoluto controle de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo em cada parte do planeta, em cada parte do mundo hoje. O que isso significa? Não há salvação em outro lugar. Só há salvação em Cristo. Não há salvação em nenhuma outra parte que não seja Cristo. Só Ele é fonte de vida e de salvação. Por quê? Porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Todas as coisas foram entregues a Ele. Ele é a razão, Ele é a causa de todas as coisas. Um Deus assim, se Ele não for teu amigo, um Deus assim, se Ele não te ama, um Deus assim, você pode achar que o seu problema é uma pessoa que está te causando aborrecimentos. Você pode achar que o teu problema é o teu vizinho. Você pode achar que o teu problema é o teu patrão, o teu colega de trabalho. Você pode achar que o teu problema é o diabo, é o maligno, que o teu problema é as trevas. Sem dúvida, essas coisas podem nos causar problemas. Mas, na verdade, o grande problema do homem é com um Deus que ele não busca. É um Deus que ele não teme. É de pecados que ele não se arrepende. Esse é o problema do homem. O problema do homem é, ao invés de glorificar a Deus, glorificar a criatura. Ao invés de amar o Deus Criador dos céus e da terra, amar as coisas, amar pessoas, amar o pecado, amar os prazeres terrenos, é não dar glórias a Deus, é não se curvar diante dele. Este é o problema do homem, porque este Deus não é brincadeira, ele é eterno, ele detém todo o poder, ele é o onipotente, e diante deles todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Amém.